Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre educação, como deve ficar a educação pós-pandemia. Homeschooling pode ser uma alternativa que volta à discussão? Sobre esse assunto a gente conversa hoje com Adriano Aparecido da Silva, pai, educador e representante da ANED São Paulo. Tudo bem, Adriano? Boa noite, seja muito bem-vindo ao ND. Boa noite, Roberta. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, espectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, você é pai, é um educador, pratica o homeschooling, é isso, Adriano? Exatamente. Sou um pai educador, pratico homeschooling já há 2 anos e meio. Tenho 2 filhos, a Emanuele de 8 anos e o Davi de 6 anos. Agora, segundo a ENED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, existem atualmente 7.500 famílias praticando o homeschooling aqui no Brasil, 15 mil estudantes entre 4 e 17 anos. Por que o homeschool no Brasil é um assunto que ainda apavora e causa tanta polêmica? Muito boa pergunta. Bom, esses dados eles foram apurados em 2018, né? A expectativa para 2019 é que teríamos 11 mil famílias e cerca de 22 mil estudantes. Acho que não só essa questão da educação, mas tudo que foge do senso comum nos assusta um pouco, né? Vou citar, por exemplo, uma situação que aconteceu comigo quando eu ouvi falar a primeira vez em ensino domiciliar. Minha reação foi achar tudo isso uma loucura, né? Como que 99% da população, então, está errada ao colocar os seus filhos na escola? Mas eu me dispus, junto com a minha esposa, a explorar um pouco mais o que seria o ensino domiciliar, ou homeschool, como é conhecido nos Estados Unidos, né? E hoje eu entendo que não é errado matricular o filho na escola, mas que existem outras formas de se instruir a criança e que o ensino domiciliar também é uma dessas formas legítimas, né? De gênero de educação a ser ministrado aos filhos. E existem muitas famílias que estão se identificando também com este gênero de ensino. Estão optando em fazê-lo. Agora você tocou numa palavra importante que é forma legítima de educação. Existe alguma brecha na lei para esse tipo de educação? No final da história, Adriana, é proibido ou não o homeschooling no Brasil? Então, nós entendemos que não é proibido o homeschool no Brasil, que ele é um direito natural da família de educar os seus filhos, a escolha do gênero de educação. Isso está escrito, por exemplo, claramente na nossa Constituição, no artigo 215, que diz que a educação ela é um direito de todos e dever do Estado e da família. Agora, se nós partirmos, por exemplo, para a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 2º está escrito que a educação é dever da família, então coloca a família em primeiro lugar e do Estado. E tem os acordos internacionais também, cujo Brasil é signatário, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No artigo 26 diz que os pais têm prioridade, né, só voltando, os pais têm prioridade no direito na escolha de gênero, de instrução que será ministrada aos seus filhos. Então, nós entendemos que ela não é proibida. Ok, agora existe ainda medo das famílias de terem algum tipo de denúncia, quem faz o homeschool? Infelizmente, esse medo ele existe sim, ele se faz presente no dia a dia das famílias educadoras. E um pouquinho no início nós falamos sobre os números estimados de família no Brasil, e nós acreditamos que para cada uma família que assume praticar o ensino domiciliar, tem 2 ou 3 que praticam o ensino domiciliar, mas ficam ali na clandestinidade, têm medo de se expor, medo de colocar a sua posição, justamente com o medo da repressão por parte dos estados, né? Então as famílias se escondem e isso a gente entende que, infelizmente, é um absurdo. Agora, Adriano, você falou que você tem 2 filhos, né? Acho que a idade de 8, não me lembro exatamente a 8 e idade. 6 anos, perfeito. 8 e 6 anos, ou seja, são idades diferentes, estariam em séries diferentes. E quando você foi apresentado ao homeschool, você achou uma loucura. Foram essas as suas palavras. O que fez você mudar de ideia e assumir a educação de 2 crianças em séries diferenciadas? Então, a educação domiciliar é uma modalidade, né, na nossa concepção, válida, né? Quando digo nosso, estou falando da minha família, e são inúmeras, né, as vantagens que se tem com a educação domiciliar. Então, não há limites para o saber. Então, a gente pode fazer o estudo em casa, no parque, na biblioteca, ler um livro na calçada de casa ou em qualquer lugar. Então, é possível oferecer também um ensino personalizado
para cada criança, podendo ajudá-los, né, a vencer os seus desafios. Assuntos que eles não gostam muito ou têm até uma dificuldade em compreender, você pode trabalhar com um pouco mais de cuidado e explorar ao máximo as habilidades e os talentos de cada um. Agora, existem alguns desafios que você deve enfrentar, né? Por exemplo, essa semana minha filha teve prova, eu estou com uma no ensino médio, e fiquei me imaginando nessa situação de homeschool. Física, química, biologia, eu não tenho condições de ensinar, porque eu nem sei mais essa matéria, eu não lembro, e acredito que muitos pais acabam passando por isso. Então, assim, como é que você consegue permear essa questão do conhecimento, passar por todas as matérias que são necessárias e trazer o conteúdo com qualidade para a criança? É importante salientar que o ensino domiciliar, ele é um estilo de vida, né? Então, toda família, ela monta uma rotina, né, se planeja em cima desse estilo de vida. No início, quando a criança ela é um pouquinho menor, né, e requer um cuidado mais de perto, vamos dizer assim, na alfabetização, quando está aprendendo os números, logo no começo, exige muito dos pais. É um trabalho bastante moroso, né? Realmente dá trabalho, né? Para quem está pensando em fazer o homeschool, saiba que dá trabalho. É muito fácil, às vezes, colocar na van, na porta de casa e depois de algumas horas, né, receber a criança de volta e achar que está tudo feito 100%, né? E nada na vida é 100%. Então, dá trabalho, não é fácil, né? Mas o pai, ele é um intermediador entre o filho e o conhecimento. Passando esta fase primária, né, o pai acaba sendo coordenando o estudo do filho, acompanhando, monitorando. Porque o que nós temos visto, né, a experiência das famílias educadoras, é que as crianças elas vão criando um autodatismo, vão se tornando autodidatas, né? Então, o pai ele vai ser só um intermediador, vai ser aquele que vai balizar e indicar aí o caminho para o filho. E hoje a tecnologia nos oferece uma infinidade de possibilidades, né? Então, até a possibilidade de você contratar um profissional para um determinado assunto, né? Isso hoje é possível, né? E de forma online, no entanto. Então, há diversas possibilidades aí. Você estava falando sobre a dificuldade de ensinar em casa, que não é uma tarefa fácil. Eu acho que agora, na pandemia, todos os pais perceberam a importância do professor e entendem que é uma tarefa muito difícil. Sobre esse assunto, então, a gente conversa depois do intervalo. É só um minutinho, não sai daí, a gente volta já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é educação. A gente está conversando agora com Adriano Aparecido da Silva, pai, educador e representante da ANED. Vamos conversar sobre homeschooling. A gente estava falando, Adriano, sobre a questão da pandemia. Vamos entender um pouquinho melhor até esse cenário que a gente tem nesses dias atuais. Por um lado, quando a gente fala de homeschooling, a criança tem que ser uma criança disciplinada, que ela vai entender que naquele horário ela está estudando, apesar dela estar no ambiente da casa, com os brinquedos, um ambiente familiar. Naquele momento é como se fosse um ambiente escolar, porque aquela é a hora dela aprender as coisas destinadas a ela em determinada série. Agora, assim como a criança precisa ter essa disciplina e aprender, os pais também precisam ser educadores. É fácil ser um educador? Qualquer pai teria condições de fazer homeschooling? No começo eu achava que todos os pais eram, não diria capazes, mas poderiam optar por esse gênero de estudo, né? Hoje eu entendo que nem todas as famílias, esse estilo de educação não é para todos, infelizmente, porque ele requer este trabalho, né? A grande parte das famílias brasileiras, né, as que nós conhecemos, geralmente a mãe se abdica, né, da sua profissão, da sua vida profissional, para dedicar ao filho, né? Então, abre mão de uma carreira profissional para ser o intermediador, né, do conhecimento entre o filho e o conhecimento, né? Então, algumas características importantes para os pais, né? Gostar de ler, se importar com as famílias, né? Coisas correlatas a isso, né? E ter a disponibilidade, que nem todos têm. É um desafio, né? Agora, no homeschool, somente os pais ministram as aulas ou existe alguma reorganização
nesse aspecto de educação que de repente pode ser dado por um professor? A gente não pode colocar limites para o conhecimento, né? Na educação domiciliar, os pais são, como eu já disse anteriormente, intermediadores entre o filho e o conhecimento. E eles têm a liberdade de escolher quais os materiais, os recursos que será adotado, né, para poder ter êxito no trabalho e atingir o que é esperado. Então, há pais que gostam de explorar mais os livros físicos, frequentar bibliotecas, por exemplo, outros que já preferem fazer um misto entre os livros físicos, bibliotecas e o material que a gente tem hoje, né, as mídias digitais, e-books, enfim. E alguns utilizam materiais como um EAD para algumas matérias específicas que eles estão ali enfrentando algum tipo de dificuldades, né? E aulas complementares, como a de idiomas, por exemplo, né? Então, não há um único caminho. O conhecimento ele pode ser adquirido de diversas formas e isso não é suprimido dos filhos. Agora, Adriano, como é que fica a questão da avaliação? Vamos imaginar, então, uma criança que ela passou o Fundamental 1 todo em casa, fazendo o homeschool. Existe algum tipo de prova, de avaliação que é feito com essa criança nesse período pelos pais ou algo que seja aceito pelo MEC como fazendo ela passar de série? Tá. Hoje, como não há uma regulamentação, as crianças elas não são avaliadas pelos órgãos públicos com uma regularidade, né? E os pais fazem essa avaliação, conforme eu disse, os pais têm a liberdade de fazer a avaliação, seja ela escrita, ela oral ou simplesmente uma avaliação como se fosse uma entrevista que estamos fazendo agora, perguntando para as crianças em um momento fora daquele ambiente, daquele momento de aula, por exemplo, num café da manhã, né? Você pode perguntar para o seu filho quanto é 2 mais 2, falando do meu filho que é menor, está nessa fase de conhecer as operações matemáticas, quanto é 2 mais 2, quanto é 2 vezes 3. Então, ele respondendo ali, você consegue ver se ele assimilou ou não um determinado conteúdo e consegue avançar neste conteúdo ou trabalhar um pouco mais neste conteúdo. Mas falando em termos de ciclo, né? Como avaliar, como os órgãos públicos, né, validam o ciclo. Hoje tem o Enseja, que é uma avaliação que ela é aplicada pelo Ministério da Educação em conjunto com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e hoje é o caminho, né, que as famílias encontram para finalizar tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio, né? Então, todos aqueles que não frequentam uma escola, não só que fazem homeschool, mas que não frequentam uma escola, é a forma que tem para se atestar, né, os conhecimentos mínimos necessários tanto para o ensino fundamental quanto o ensino médio. E ao atingir uma pontuação mínima nesse exame, já é possível ingressar, no caso do ensino médio, numa universidade. E até 2018, se eu não me engano, 2018, o Enem era uma alternativa para atestar o ensino médio. Mas em 2019 em diante, ele passou a ser usado apenas para avaliar o sistema de ensino, né? E a nota do Enem também, ela serve para que a criança, né, o adolescente, o educando, enfim, venha concorrer às vagas em universidades públicas pelo sistema SISU. A gente já teve casos, né, de adolescentes que fizeram o Enem e tinham tido todo o ensino, toda a educação através do homeschool. Sim, sim. Já temos alguns casos como esse, a NED tem um material no seu site onde mostra alguns pequenos casos já de crianças que foram educadas em casa e hoje já estão na universidade e tiveram aí uma posição muito boa nas universidades, por sinal. Agora, Adriano, eu imagino que nesse período de pandemia, os pais, pelo menos quem está com os filhos em aula remota, e grande parte está acontecendo isso, né? As crianças estão estudando dentro de casa, está sabendo exatamente o valor da escola e o valor do professor. Muita gente pode estar pensando em, de repente, optar pelo homeschool, as crianças que se adaptaram, outras não veem a hora das escolas abrirem para as crianças voltarem para dentro de sala de aula. Agora, a grande diferença do que a gente está vivendo hoje para o homeschool é que, apesar dos pais estarem incentivando seus filhos, alguns estudando lado a lado do seu filho, dependendo da idade, todo o conteúdo ele está sendo preparado por um profissional e o pai e a mãe estão ali só auxiliando. Isso não daria, assim, para dizer que a pessoa está a um passo do homeschool, né? Ou sim? Não. Assim, a parte de você passar para a criança, né, todo o conteúdo
pedagógico é uma das etapas, né, uma das características do ensino domiciliar, mas ele não se resume somente a isso, né, a você passar o conteúdo para os filhos, né. Como eu disse anteriormente, chega um momento que os filhos, eles por si só conseguem se desenvolver e você apenas monitorar isso. O ensino domiciliar é um estilo de vida mesmo. Então, toda a rotina da casa, ela está dimensionada para aquilo, né? Para atender a necessidade do filho. Os filhos sabem dessa rotina e procuram seguir. E a liberdade e a flexibilidade que existe em adaptar o material, ela é muito grande. Então, alguns assuntos, por exemplo, características que houve já dentro da minha casa, alguns assuntos que estavam sendo tratados com a minha filha e ela estava tendo a dificuldade. A gente fez uma pausa ali por 1, 2 meses, entrou com outros assuntos, outras matérias, avançou um pouquinho mais em outras matérias, depois retomou aquela matéria. Então, isso deu uma força muito grande e ela conseguiu ali avançar com uma velocidade que realmente nos surpreendeu. Então, no ensino domiciliar, você tem uma flexibilidade muito grande. Então, não é só separar um material, pegar um currículo pronto e aplicar para os filhos, né? Existe essa questão de você conhecer o filho, a necessidade dele, né? Os dons deles, os talentos, também as suas dificuldades e debilidades e tentar assessorá-lo aí em rumo ao sucesso no ensino. Agora, você falou que as aulas elas são bem flexíveis, né? Existe um tempo mínimo que você senta com a criança diariamente para estudar ou isso pode variar de família para família? Isso varia de família para família, tá? A BNCC, ela cita algumas regras gerais, algumas linhas gerais de carga horária por semestre e ano, tá? Então, as famílias, elas se atentam mais ou menos a isso para poder ter uma base, mas o ensino domiciliar, ele acontece 24 horas ao dia. Então, por exemplo, você vai no mercado com seus filhos, você pode estar ali estudando alguma coisa e descobrindo alguma coisa. Uma vez eu fui no mercado com os meus filhos, estávamos fazendo como se fosse uma feira livre ali, e eu perguntei para eles, agora eu quero que vocês me indiquem 5 frutas. E eles foram identificando, olha, esse é fruta, não, esse é legume. Tá, agora vamos ver os tubérculos. Pai, o que é tubérculo? Então, ali é um momento que eu pude, né, explicar para eles o que era aquilo, o que é isso. Então, o ensino domiciliar, ele não tem uma carga horária fixa, em todo momento é momento de aprender. Até nas viagens, passeios, é momento de aprender. Férias, principalmente, né, você aproveita, vai visitar um museu, vai visitar uma cidade diferente, começa a falar da história, da cultura, tem muito trabalho mesmo pela frente. A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre homeschool. É só um minutinho, não sai daí, eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é educação pós-pandemia. O homeschooling volta a ser tema de discussão em meio a toda essa bagunça que a gente está vivendo. E sobre esse assunto, eu converso hoje com Adriano Aparecido da Silva, pai, educador e representante da ANED São Paulo. Bom, Adriano, a gente está falando sobre como funciona o homeschooling agora, nesse momento onde a gente tem as crianças fazendo um ensino remoto, a gente tem uma ideia do que seria, muito vagamente, eu diria, né, o homeschooling. Agora, a gente, nesse período de pandemia, as pessoas tiveram que se adaptar de uma forma muito rápida, né? Muita gente não tem nem o equipamento necessário para fazer a aula remota como ela deveria ser feita. E aí eu te pergunto o seguinte, uma casa que quer fazer homeschooling, uma família que pretende fazer homeschooling, a casa deve estar adaptada, como é que seria essa casa? Sim, em termos de estrutura física não precisa de muito, tá? O que é muito importante é ter um ambiente seguro e estimulante para o ensino. Algo que vemos como indispensável para a família educadora é ter uma rotina bem planejada, uma rotina que tem que ser conhecida por todos da família e se estruturar para suportar essa rotina. Em que casos o homeschooling não é indicado? O homeschooling ele não é indicado para uma família que não está disposta a dispor o seu tempo, a pagar o preço, né, para ter a educação dos seus filhos. Quando eu digo em tempo é porque muitas vezes você tem que abdicar, né, algumas coisas, né, um estilo de vida diferente, para poder ter essa condição de estar perto do seu filho e ser ali uma presença constante, né, durante o ensino dele. Agora, Adriano, um dos pontos da escola é a questão da sociabilização,
né? A gente sabe da importância dessa troca de experiências, das crianças ouvirem, de repente, um não, terem desafios que elas não teriam dentro de casa. Isso, como é que fica no homeschool? Então, a socialização, sem sombra de dúvida, é um dos pontos mais questionados com relação ao ensino domiciliar, né? Mas o que é a socialização, se não aprender a fazer parte de uma sociedade e lidar com o diferente, né? Respeitar e saber conviver em harmonia com o diferente. E quando a gente fala de socialização, a gente tem que entender que tem a socialização positiva e a negativa. A gente achar que somente o convívio com outras crianças da mesma idade por um período do dia é socialização, acho que talvez a gente tenha um paradoxo aí, né? No ensino domiciliar, as crianças elas aprendem a viver com o diferente o tempo todo, né? Viver com crianças de outras faixas etárias, nos grupos de apoio, por exemplo, em atividade na comunidade ou talvez na igreja onde frequente, em passeios com a avó, com o avô, com o tio, com os irmãos, com os amigos, com os primos, na saída para o parque, no futebol, na natação, na comunidade onde frequenta, eu já comentei, e tantos outros meios, né? Assim é construída a capacitação de se viver em comunidade, na pluralidade de relacionamentos, e não com crianças somente de uma mesma faixa etária, né? Ou seja, ela não fica isolada em casa, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais de como funciona o homeschooling, como é que consegue as informações? No site da NED é um caminho, tem bastante informação sobre o ensino domiciliar, né? Alguns campos para você encontrar famílias que praticam. As redes sociais é um outro bom meio também de você conhecer famílias educadoras e trocar as experiências. Eu acho que trocar experiência, né, com pais que já praticam e conhecer na prática pode abrir bastante a visão aí, fazer entender o todo da educação domiciliar. Acho que esse seria o caminho. Ok, Adriano, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada pelas suas informações, sucesso para você. Eu que agradeço, estou à disposição. Muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você, fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê, até mais.